e mais uma oportunidade de aprendizado, de reflexão. Pedimos que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído e ajudado pelos amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Que todos possamos sair daqui refletindo sobre tudo que nós vamos ouvir aqui essa noite. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro, falando do que estamos fazendo aqui. Todo mundo bem? Tranquilos? Cientes do que estamos fazendo aqui? Se eu perguntasse a cada um de vocês o que vocês gostariam de levar quando deixássemos aqui o planeta, o que vocês gostariam de levar? Consciência tranquila aí, tá vendo? Não tinha pensado na consciência tranquila, mas é a resposta talvez mais objetiva, né? Que vai dar uma encampada aí no nosso tema. A Valéria até me perguntou, né, se o tema era esse. Eu, quando comecei a buscar um tema e me sugeriram falar sobre a finalidade da encarnação, eu fiquei um pouco preso dentro do tema. Então eu falei, eu vou colocar um outro tema em que eu possa incluir, né, a finalidade da encarnação e aí ficar um pouco mais livre para a gente poder falar um pouco mais, né? A gente poder trazer um pouco mais de informação. Porque essa é uma pergunta que, quando a gente faz, e a gente se faz bastante esse tipo de pergunta, não só no sentido de vida, mas em várias situações da nossa vida, em vários pontos da nossa existência. Às vezes você está no lugar, você está fazendo uma tarefa, você está trabalhando, você está em contato com alguém, você está convivendo com alguma pessoa, e aí a gente para e se pergunta, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual o objetivo desse meu ato? O que isso vai me trazer de benefício? E se a gente não tem a fé bem estabelecida, se a gente não tem um entendimento do real motivo da nossa existência, a gente sente muita dificuldade e muitas vezes a gente não consegue chegar a uma resposta que nos traga um pouco de paz. Então, eu até fiz alguns questionamentos a alguns amigos, né, em relação a algumas dúvidas que eu tinha. Por quê? A gente vai começar falando desse capítulo, Encarnação dos Espíritos, lá do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 2, e a gente vai pegar o item 1, que é a finalidade da encarnação. Finalidade da encarnação. Não reencarnação. Porque é um jogo de palavras, mas a gente tem que saber o sentido, porque senão Kardec não teria colocado no Livro dos Espíritos e chamado a atenção para esse fato. Todo mundo sabe a diferença aí entre encarnação e reencarnação? O que significa um e o que significa a outra palavra? Hoje tá dando defeito também. Bom, olha. Encarnar significa tornar-se carne. Fazer-se humano. A encarnação é a ação do espírito em tornar-se material na vida terrena. Então, quando nós
Encarnamos, essa ação, essa palavra é utilizada para explicar que nós estamos tomando a carne no meio material, para a gente poder atuar, para a gente poder viver, né? Mas a diferença entre encarnação e reencarnação, e ela existe, e como bem disse o Rogério, que essa semana eu fui tirar dúvida com ele em relação a isso, é um jogo de palavras, mas que se a gente não prestar muita atenção, realmente a gente se confunde um pouco. A primeira, que é a encarnação, é quando a criação toma forma material e encarna pela primeira vez a fim de progredir. Bom, então vamos lá. Quando nós iniciamos a nossa trajetória e vamos tomar pela primeira vez o corpo, os espíritos usam a palavra encarnar. Mas a gente vai ver que também se pode encarnar depois do processo de reencarnação. Não se liguem muito nas palavras, é rápida a explicação, tá? Então, quando a gente toma o corpo pela primeira vez, quando a gente vai iniciar a nossa trajetória, a gente diz que nós estamos encarnando. Reencarnação, ou seja, a segunda, torna-se, portanto, o processo de aprendizado e evolução que os espíritos passam. Portanto, após a primeira entrada na carne, no corpo, nós precisamos retornar. Então, isso se dá o nome de reencarnação. Então, a primeira entrada é o encarne. Encarnamos. De acordo com o meu processo, com a minha vida, eu vou terminar ela. E aí eu preciso reencarnar, ou seja, voltar à carne, para poder seguir o meu processo evolutivo. Só que a gente sabe que nesse processo evolutivo, os espíritos evoluem. E aí chega um período da evolução, que ele vai reencarnando, aprendendo, que ele já não precisa mais expiar. Ele precisa só provar. Então ele não tem mais expiações, ele só tem provas. Então o espírito atinge um outro nível. Quando ele não precisa mais de expiações e de provas, então ele já está livre. Ele já é um espírito um pouco mais elevado e muitas vezes ele chega num ponto que ele não precisa mais reencarnar. Ele está livre de vir, de tomar a carne. Mas ele pode voltar? Pode. E se ele o fizer? Ele toma a decisão de encarnar. Por quê? Ele está optando em encarnar para fazer uma missão, algo que ele planejou, né? E o exemplo que nós temos de um espírito que encarnou entre nós e que passou por todo esse processo de reencarnação, quem é? Jesus. Jesus encarnou entre nós. Mas ele passou por esse processo de reencarnações? Sim, foi criado simples, ignorante, assim como todos nós, fez as opções de vida, evoluiu, chegou a um ponto que ele não precisava mais reencarnar. Ele optou em encarnar para cumprir uma missão, e aí ele retornou. Então é um jogo de palavras, mas que é interessante a gente saber, porque Kardec chama esse capítulo 1, esse item 1, de finalidade da encarnação. E a pergunta é a seguinte: capítulo 2, encarnação dos espíritos, finalidade da encarnação. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Por quê? Por quê que nós precisamos encarnar?
Por que que existe a necessidade de iniciarmos a nossa trajetória? Não seria muito mais simples se a gente fosse criado já, não é? Totalmente evoluído, sem problema, sem a necessidade de precisar encarnar, tomar o corpo, arrumar problema, criar débitos. Não seria muito mais simples? Eu ainda estava falando com a Ângela aqui, a hora que a gente chegou, batendo um papo. A vida, nós não temos maturidade ainda. Nós não temos maturidade para ter uma vida sem problema. Não temos. Não temos. Se a gente passar uma semana com tudo dando certo, sem nenhum pepino para resolver, a gente chama de pepino, né? No meio comercial a gente chama de pepino. Aquilo se torna monótono demais. Tem que ter um problema. Então nós não temos ainda maturidade, entendimento para levar uma vida sem problemas. E esses problemas não são criados por Deus. Mas é claro que Deus, criador de tudo, das leis, Ele conhece as nossas tendências, sabe quem somos, e por isso Kardec pergunta qual é a finalidade de iniciarmos essa trajetória na carne, e os espíritos respondem: Deus a impõe. Essas letrinhas pequenas fui eu que esqueci de apagar, porque eu coloco às vezes para eu estudar, tá? Então, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Por que que nós começamos na nossa trajetória, na primeira encarnação? Qual é o objetivo disso? A perfeição. Mas não seria mais fácil Deus nos criar perfeitos? Vocês não acham? O Rogério fica rindo porque ele fica com vontade de falar. Mas não seria mais fácil? Ou não? Eu ainda coloquei aqui entre parênteses, não subtrai a vontade do Espírito. A palavra impõe aqui não é no sentido de obrigação, mas no sentido de necessidade. Porque nós, criados simples e ignorantes, precisamos conhecer todo o processo. Como os Espíritos dizem aqui, Deus tem um plano para cada um de nós. Nós somos co-criadores, fazemos parte do todo. Só que nós precisamos aprender. Se houvesse essa criação, essa manipulação, essa direção de Deus, já nos criando perfeitos, alguns já com o destino definido, Deus não seria Deus, porque Ele estaria naturalmente favorecendo alguém. Dessa maneira, não. Como todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes, todos nós temos as mesmas oportunidades. Então ele responde: para uns é uma expiação, para outros uma missão, mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Bom, Kardec faz um comentário aqui embaixo, que eu achei interessante, então eu fixei, além da resposta dos espíritos. Kardec diz que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação
um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, para uma lei admirável da sua providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. Então eu quis colocar esse título por quê? Porque se a gente pegar essa pergunta, trabalhar ela vai abrir um leque enorme para a gente. A gente pode ir lá na questão 230 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque quando nós estamos na erraticidade, na espiritualidade, erraticidade é o local que nós ficamos entre as encarnações, né? Então não é um plano onde nós ficamos o tempo inteiro errando, não. Erraticidade é um nome que é dado, tá? Nos intervalos da encarnação. Kardec pergunta: o espírito progride na erraticidade, no estado errante? Quando nós estamos na espiritualidade, nós progredimos? Ou nós só aprendemos? Os espíritos respondem: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então aqui, com a questão 230, os espíritos fecham essa finalidade da encarnação. Por que nós precisamos iniciar a nossa trajetória? Porque nós só temos a comprovação do nosso aprendizado quando nós estamos na carne. Quando nós estamos encarnados. É aqui que nós conseguimos provar tudo o que nós aprendemos. Não é simples, não é fácil, é necessário. É como se a gente passasse um período muito grande estudando para fazer uma prova. Passamos na prova, cumprimos, mostramos o nosso conhecimento, passamos à próxima. Não conseguimos provar, retomamos todo aquele período de estudo para refazer a prova. Então, qual é a finalidade da encarnação? Levar-nos à perfeição. Essa é a finalidade. O que nós estamos fazendo no planeta? Precisamos ser o quê? Coautores da criação. Esse é o objetivo. Cada um de nós aqui, assim como Jesus, chegaremos a esse nível evolutivo. Passaremos por todos esses momentos e todos esses períodos. A notícia excelente é que isso só depende de nós. Só que lá, quando somos criados simples e ignorantes, quando tomamos o corpo, quando encarnamos pela primeira vez, e temos a oportunidade de decidir através do nosso livre-arbítrio, nós tomamos várias decisões, algumas certas, outras erradas. E Kardec, preocupado com isso, ele faz a mesma pergunta. Ele pergunta na questão 116, que eu já ia deixar passar, o seguinte: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Existem espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores, ou seja, ficarão reencarnando sem uma progressão? Os espíritos respondem: não. Todos serão perfeitos. Então todos nós estamos fadados à perfeição. Não há o que temer. Inclusive aqueles que criticamos, que muitas vezes apontamos o dedo, também serão perfeitos. Da mesma maneira.
O que vai fazer a diferença? As decisões que tomamos, as posturas que tomamos. Podemos acelerar o processo? Claro que podemos. Podemos evoluir mais rápido? Claro que podemos. Em qualquer processo, seja reencarnatório, seja na nossa tarefa diária. Podemos diminuir o tempo? Claro que podemos. Daqui para frente, podemos diminuir o nosso período de sofrimento, as nossas reencarnações? Claro que nós podemos. Por que nós podemos? Porque nós temos o conhecimento. Nós temos o conhecimento. Nós sabemos o que fazer. Depende única e exclusivamente de darmos o direcionamento correto à nossa existência. Questão 113. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Prestem atenção na questão. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Ou seja, lá na primeira encarnação o espírito encarnou pela primeira vez e naquele momento ele já começa a tomar decisões acertadas. Ele tem necessidade de encarnar? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes alguns sem penas e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. Na 133A, Kardec reforça: mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não isenta das penas da vida corporal? Ele insistiu na questão. Entenderam? Porque na primeira pergunta ele diz, o cara começou a tomar o caminho certo ali, será que ele, ele segue? E os espíritos dizem, ele precisa testar as vicissitudes da vida, ele precisa aprender. A gente sabe que não dá saltos. Aí olha o que os espíritos respondem, chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Conseguimos, então, diminuir o nosso sofrimento e evoluir mais rápido? Conseguimos. Está aqui. Está provado. Kardec, não satisfeito com a primeira resposta, ele dá mais uma. E eles continuam. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Portanto, meus amigos, se hoje a nossa situação atual, se nós temos problemas, se nós passamos por dores, são consequências das nossas atitudes, dos nossos erros e muitas vezes de escolhas que nós fizemos para provar algo. Tem uma passagem de Jesus que vocês podem pesquisar, que está no Evangelho de João, capítulo 9, que é o cego de nascença. Vocês já ouviram essa passagem? Jesus está passando numa viela junto com alguns seguidores. E aí ele vê um cego, vem um cego na direção dele. E aí os discípulos perguntam, mestre,
quem pecou? Foi o cego ou foram os pais? E aí Jesus responde: nenhum deles. Jesus diz assim: nem ele, nem seus pais nasceu assim para provar a bondade de Deus, a glória de Deus. O que a gente entende aqui? Que esse é um caso de escolha. Ele nasceu cego porque ele escolheu nascer cego. Ele tomou aquilo como uma prova para atestar alguma capacidade que ele achava que poderia conseguir. Então, muitos dos sofrimentos que nós passamos, que nós temos, muitos dos problemas que nos assolam, são escolhas nossas. Ah, mas eu não me lembro disso aí. Como é que eu posso ter escolhido isso? Aí está o grande X da questão. Porque quando nós estamos na erraticidade, no período entre as encarnações, e nós já estudamos isso aqui, nós estamos com a nossa visão um pouco mais ampliada. A gente consegue ver coisas, sentir coisas, projetar coisas de maneira diferente. E muitas vezes a gente se acha realmente capaz de superar problemas, dificuldades, e a gente coloca aquilo no nosso plano reencarnatório. Nós escolhemos lá o gênero de provas pelos quais queremos passar. Porque a prova, ela atesta aquilo que nós, porventura, achamos que vamos conseguir superar. A expiação, ela vem corrigir um erro que nós cometemos. Essa é a diferença entre a prova e a expiação. A prova atesta e a expiação corrige. Então, se nós achamos que já temos capacidade de suportar um problema X, nós colocamos ele lá na nossa lista, isso aí. Podemos errar? Sim. Sim, os espíritos dizem isso. Kardec também questiona sobre isso. Podemos cometer erro nas escolhas? Podemos. Pô, mas não somos alertados? Ninguém me chama atenção? Claro que chama. Para ali um amigo do nosso lado e fala: ô Valéria, presta atenção, isso aqui, ó, pode ser difícil para você. Não, mas eu tenho certeza que eu consigo. E aí você vem. Só que a gente chega aqui, a gente tem o véu do esquecimento, a gente se esquece daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente prometeu. E aí aqui a gente tem contato com as facilidades, com os vícios, com as nossas más tendências, com aquilo que mais nos atrai. E aí começam a surgir as dificuldades. E a gente começa a encontrar problemas. Então, se a gente tem uma tendência a algum tipo de vício, bebida, e a gente coloca ali, a gente planeja, projeta nascer num meio em que essa facilidade esteja presente no nosso dia a dia, isso vai nos atrair. Só que nós planejamos resistir. E apesar de alertada, a Valéria disse: eu resistirei. E quando a gente está aqui, a gente às vezes não resiste.
Eu dei o exemplo da bebida, mas isso vale para todos os nossos vícios, todas as nossas fraquezas, todas as nossas más tendências. Eu sempre falo isso. A gente pode escolher a riqueza ou a pobreza. Não acredito que seja tão fácil assim, né? O meu irmão sempre fala isso. Fala, olha, não é tão simples, porque se tivesse me oferecido, eu tinha escolhido ser rico. Né? Fala, se tivesse na minha caixinha escolher a riqueza, eu tinha escolhido a riqueza. Mas não é assim. Porque a maneira que nós enxergamos, a maneira que nós vemos, quando nós estamos fora do corpo, é totalmente diferente. É como nós aqui reunidos, conhecedores da doutrina espírita, pensando quase que da mesma maneira, digamos assim, e eu perguntasse a vocês novamente, o que é que vocês pretendem levar? Qual é o objetivo da vida de vocês? O que é que você quer levar quando você morrer? Ou vamos mudar a pergunta? De que maneira você quer viver? Qual é o objetivo da sua vida? O que você quer acumular na sua vida hoje? Como nós estamos numa casa espírita, a grande maioria vai falar, não, eu gostaria de acumular conhecimento, coisas boas. Se a gente for no meio materialista, o que eles vão dizer? O que eu preciso fazer é ganhar dinheiro, juntar fortuna, comprar uma casa muito boa, ter dinheiro para gastar da maneira que eu quiser, andar de carro muito bom, comer a melhor comida, beber o melhor vinho, viver da melhor maneira possível. Em cada meio, de acordo com a fé e com a crença, cada pessoa vai ter um direcionamento e um objetivo de vida. E aí eu volto à primeira pergunta. O que é que nós estamos fazendo aqui? Que destino estamos dando para nossas vidas? As decisões que tomamos ao acordar até a hora de dormir estão condizentes com o nosso objetivo, com aquilo que a gente quer para a nossa vida? Durante o meu dia eu cometo erros, eu magoo pessoas, eu causo problemas que eu não precisava causar, eu poderia evitá-los. Se a gente não se questionar dessa maneira, se a gente não procurar responder essas questões, certamente, no momento do nosso desencarne, no momento que a gente for deixar o corpo, nós nos questionaremos disso. Nós teremos extrema dificuldade. Por quê que eu digo que nós teremos extrema dificuldade? Porque nós conhecemos o processo. Não há como se esconder da verdade. Não há como mudar aquilo que a gente acredita e as leis de Deus. A verdade não vai deixar de ser verdade simplesmente pelo fato da gente deixar de acreditar ou não. Não interessa que a pessoa creia ou não que possa reencarnar. Não interessa que a pessoa creia ou não que não existe um juiz que irá julgá-lo, que é a sua consciência. A verdade é para todos. Ela não vai mudar de acordo com a nossa condição. Por isso que é tão importante que a gente tome as decisões corretas. Olha, na questão 258 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona sobre as escolhas das provas,
Na 258A, Kardec pergunta: não é Deus quem lhe impõe as atribulações da vida como castigo? Pô, veja que interessante. A gente erra tanto, a gente comete tantas falhas. Em todo esse processo, antes de reencarnarmos, não é Deus que vem aqui e me impõe todos esses sofrimentos, todos esses percalços para a minha existência? Os espíritos respondem: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que Ele faz tal lei em vez de tal outra, dando ao espírito a liberdade de escolha? Deixar-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, assim como o do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação. Que consolação é essa? A de recomeçar. A de fazer tudo de novo. É bom? Quantas vezes já recomeçamos? Eu me lembro muito do Roberto, que o Roberto fala comigo, sempre que a gente conversa, bate papo e tal, ele diz para mim que o maior medo dele, e ele está ali, não vai me deixar mentir, e numa conversa séria que um dia a gente teve, foi que, chegado lá de lá, alguém bater no ombro dele e falar: esquenta não, você vai poder voltar e fazer de novo. Imaginem a gente passar uma existência inteira, e hoje nem se fala mais nisso. A dor que seria com o conhecimento que a gente tem, com a oportunidade que a gente tem de estudar o Espiritismo, ter contato com a doutrina, saber o que a gente tem que fazer e errar, às vezes num ponto pequeno. Eu não estou dizendo que a gente não erra, mas a gente tem que fazer o esforço que for possível para a gente conseguir superar. Porque ter que recomeçar é o que os espíritos dizem. Aí está a maior dor. Aí está a expiação. Você saber que vai ter que recomeçar, que vai ter que refazer. Não sairemos daqui enquanto não pagarmos o último ceitil. Enquanto a gente não zerar a nossa conta, a gente brinca falando que a gente não pode arrumar mais boleto, né? Não vamos arrumar mais boleto para pagar e tal. Ninguém gera boleto para a gente. É a nossa consciência. Só que se a gente tiver sem problema, se a gente não tiver nenhuma causa grave que possa nos causar uma dor imensa, mas se eu tiver uma vírgula a solucionar com a Valéria, eu preciso estar com ela aonde? Na carne, encarnado. É o único lugar onde realmente as minhas atitudes, os meus atos vão valer a pena e vai atestar aquilo que eu projeto e aquilo que eu penso na espiritualidade. Eu posso me encontrar com ela na espiritualidade, a gente bater papo, eu pedir desculpa, ela me perdoar, a gente trabalhar junto 200 anos. Mas o mal que eu causei a Valéria, ela vai reencarnar, e eu vou ter que reencarnar, vou ter que me encontrar, e vou ter que reparar o mal que eu fiz a ela.
Por quê? É um luxo de Deus? Não. É a lei. Para todo mundo. Então não há como escaparmos disso. Não há como a gente burlar o sistema. Não são leis humanas, são leis divinas. E aí eu fiz uma listinha pequena. Eu tenho certeza que a gente consegue fazer quase tudo aqui. Mas vejam como é simples. Vejam as coisas que a gente precisa, e são bastante básicas, para a gente poder, digamos assim, superar o nosso processo, né, de aprendizado. Quantas coisas nós precisamos aprender, e tem muitas outras que eu não coloquei. Eu fui tirando assim algumas de uma listagem do Livro dos Espíritos, da União Mineira, só para enfatizar, né? Então, ó, amor ao próximo. Amar ao próximo. Fácil, né? Quem é o próximo? Quem é o próximo que nós precisamos amar? É o próximo mais próximo? São todas as pessoas? Qualquer um que precisa de ajuda, de amor? Fraternidade. Caridade. Praticamos a caridade? Fazemos a nossa parte nessa estrutura em que nos encontramos? Lembrando que caridade não precisa de dinheiro, gente. Não precisa de dinheiro. Colaboração, compreensão, discernimento, indulgência, perdão, tolerância, família e lar. Compreender e entender que o meio que nós reencarnamos é o meio necessário para o nosso aprendizado. Muitas vezes no círculo familiar, naquele núcleo familiar, nós temos quase tudo o que precisamos para a nossa vida. Ali nós vamos exercitar a paciência, a compreensão, a tolerância, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. Tudo isso que eu falei antes da família ali, a gente muitas vezes tem condições de resolver e de aprender dentro do núcleo familiar. E o que a gente faz quando tem um problema no núcleo familiar? Quando eu falo a gente, não somos nós aqui, é a humanidade, porque a gente não faz isso, né? Normalmente o que a gente faz? A gente se afasta. Se afasta, a gente vai embora. A gente muda de cidade, muda de país. Como diz o Rogério, estragamos o nosso, agora a gente vai estragar o dos outros. Né? Normalmente se toma essa decisão. Eu não aguento meu irmão, eu não aguento minha mãe, eu não aguento meu pai, eu não aguento meus primos, eu não aguento minha família, vou viver sozinho e vou embora. E a solução dos nossos problemas está ali. E aí a gente volta à citação do Roberto ali. Esquenta não, você vai voltar. Aonde? No mesmo núcleo. Olha que prêmio maravilhoso. Perdemos a oportunidade, vamos voltar na mesma família. Não tem o que fazer. Enquanto a gente não se reconciliar, e tem que ser aqui, encarnado. Ó, obediência, boa vontade, gentileza. Fé raciocinada,
Lá tinha só fé, eu botei o raciocinado aqui por causa da doutrina espírita, né? Pensar sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que a gente crê, sobre aquilo que a gente entende. Essa busca incessante, essa inquietação que a gente tem que ter toda vez que a gente sai de um estudo espírita, esse incômodo que a gente fica quando a gente vai para casa e fala, rapaz, se eu não consertar, se eu não der uma acelerada, eu vou terminar mal essa existência minha aqui. Estou errando, estou vacilando. A gente precisa acelerar o nosso processo. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que no mundo regenerador, que é para onde a Terra está indo, existe expiação, mas não nos moldes do mundo de provas e expiações. São muito mais suaves. As provas continuam existindo. Mas as expiações não têm o mesmo teor. Então, se nós temos muita coisa para corrigir e muito débito para pagar, vamos acelerar para pagar, povo. Porque se o planeta transforma e a gente não se enquadra no sistema, a gente não volta para cá não, tá? Não volta não. A gente continua num mundinho de prova e expiação. O planeta Terra é maravilhoso, é bonito, é excelente, mas é sofrido. Disciplina e ordem, vigilância, responsabilidade, esforço e perseverança, exemplificação. Como é que nós vamos mudar o mundo? Através das nossas reclamações? Escrevendo um livro e botando ele para vender, a gente consegue mudar o mundo? Talvez a gente ajude algumas pessoas, mas a gente muda o mundo? Não, a gente só muda através do exemplo. Não adianta apontar o erro do outro e a gente está fazendo um monte de lambança. Amizade, respeito, amor, simplicidade, humildade, paciência. Paciência é caridade. Eu hoje estava lendo um texto, não lembro quem me falou, A Escutatória. Não me lembro quem foi que me falou desse texto. E o autor, depois eu pego. Eu salvei no meu celular, mas eu estou sem o celular. Ele diz que existem cursos de oratória, mas não tem curso de escutatória. Foi você que me falou desse coisa, não, né? E ele gostaria de fazer um curso de escutatória. Só que ele tem certeza que não ia dar ninguém. Porque a gente precisa aprender a escutar o próximo. Nós temos extrema dificuldade em ouvir. Nós não sabemos ouvir. A gente ouve e já quer criticar. A pessoa dá uma opinião, a gente já quer retrucar. Eu sou demais assim. Quando eu li esse texto hoje cedo, eu falei, caramba, não vou nem falar disso porque, né? Vai cair como uma luva, né? Eu sou exatamente assim. Eu tenho extrema dificuldade. Eu tenho que exercitar isso. Então, renúncia, gratidão, sinceridade. Pessoal, olha quantas coisinhas. É fácil o processo? É simples? É. Quando a gente escuta assim, quando a gente vê, mas quando a gente começa a ver os detalhes, a gente vê quanta coisa a gente precisa modificar. Quanto esforço a gente tem que fazer. Se a gente conseguir numa encarnação resolver um problema, conseguir nos adequar em uma linha dessa,
em um item desse, a gente já vai estar dando um grande passo, porque um puxa o outro. Mas é necessário o esforço. A gente não pode perder tempo. A gente vive um momento de extrema intolerância no planeta, não é no país só, é no planeta. A gente vê que as coisas se complicam de cima para baixo no planeta. Cada vez mais intolerância, cada vez mais guerra. Se a gente abrir aqui, entrar no site da ONU aqui, para verificar quantas guerras estão em andamento agora, eu garanto a vocês mais de 100. Guerras armadas, tiro, bomba, não é guerrinha escondidinho, 2, 3 pessoas. Não, guerra no planeta. Então nós temos uma oportunidade divina. Agora nós precisamos iniciar essa transformação através da exemplificação. Não adianta só reclamar. Não adianta só falar. É necessário a gente realmente buscar essa mudança. Tá? Bom, então, esse foi o estudo. Espero não ter deixado ninguém deprimido, ninguém triste. Não fiquem, porque a gente vai conseguir sair daqui melhor. Pode ter certeza. Tá? Ânimo, boa vontade, fé. E vamos em frente que a gente vai nascer de novo aqui no planeta Terra, né?